Muito bem, meus amigos e minhas amigas, olha só que legal, eu sempre falo que eu quero ter um podcast sensacional e hoje eu trouxe uma amiga que também é sensacional. Eu digo que conheci ela recentemente, há algo de torno de 2 anos, já tinha ouvido falar muito bem do nome dela, né? Mas não a conhecia pessoalmente. E aí, quando a conheci, vi que não tem a melhor pessoa para falar do assunto que nós conversaremos sobre aqui e de tantos outros, né? Principalmente de responsabilidade civil, de direito civil aqui, mas principalmente uma pessoa que está diretamente ligada aqui à OAB. Já vou ver, o currículo dela já cansei, falei, eu vou resumir, tá? Vou resumir, porque o currículo dela é tão grande, a idade parece que ela é mais velha, que ela botou botox, mas não botou, não, ela é novinha, só que ela faz tanta coisa na vida dela que o currículo é muito bom, né? E eu tô aqui com uma pessoa que eu gosto muito, ela sabe disso, né? Apesar de nós conhecermos há pouco tempo, ela já conquistou aqui o coraçãozinho meu, da Catinha, das meninas que estão aqui. Enfim, Caroline Cavê. Eu vou resumir aqui rapidinho, tá? Caroline Cavê. Quem é a Caroline Cavê? Sobre os olhos do Leozinho aqui, né? Leonardo Agostini, né? Caroline Cavê, para mim, é uma menina que eu já falei, assim, que dispensa qualquer comentário, batalhadora, super competente, mestre em Direito recentemente pela Federal, por isso que nós vamos falar aqui do tema de dissertação do mestrado dela. Além disso, conselheira lá, diretora da Caixa de Assistência, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil, membro vogal da Junta Comercial. Deixa eu parar por aqui. Enfim, autora de diversos artigos jurídicos, está lá no Conselho da OAB, no Conselho Federal, em Comissão de Responsabilidade Civil, também Direito Digital, salvo engano, né? Também Direito Digital. Enfim, eu chego até a cansar. Mas o que eu mais sei é que ela também é do interior, eu morei no interior, moramos quase do lado, e eu sei mais ainda que essa parte ela vai gostar, tá? Porque a cidade que ela mais gosta no interior, estado do Sudoeste do Paraná, e é Francisco Beltrão? Não. Já comecei com a polêmica. Doutora Carolina, não fala. Já comecei com a polêmica, não, é brincadeira. Poxa, é muito maior, né? Francisco Beltrão é menor do que Pato Branco. Nem vê. Eu tinha que conversar com essa, Carol, você sabe, eu morei em Coronel Vivida, lá do ladinho das duas, e tem uma rivalidade, Coronel fica bem no meio, né? De Beltrão e Pato Branco. Então eu sempre pego no pé, pego dos patobranquenses e falo, ó, vocês gostam mais de Beltrão. E os beltronenses eu pego pro pé dos patobranquenses. Normal, né? Mas eu brinco com ela. Além disso, é motociclista, anda com aquelas motonas lá. Enfim, é uma pessoa sensacional. Vocês vão ver. Falei demais, né, Carol? Muito obrigado por estar aqui. Enfim, vocês sabem que o espaço aqui, você também sabe, né, que o espaço aqui é um espaço democrático, enfim, para trazer pessoas interessantes com conteúdo interessante. E eu aqui fico muito feliz de recebê-la, porque conheço tanto que você é competente, o tanto que você se dedica, enfim, as mil coisas que você faz e faz bem feito, né? Porque às vezes não adianta só a gente fazer mal feito, né? Você faz e faz muito bem feito. Então, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar aqui eu devia ter falado disso antes, né? Vamos falar aqui de hoje da sua dissertação, que é prova digital, um troço interessantíssimo, porque eu já vou fazer umas perguntas cabeludas para ela já sabe disso. Vou sair correndo, né? Eu que agradeço, Léo, é sempre um prazer estar aqui trocando figurinha com você, né? Sabe que é bom esses debates jurídicos que a gente faz, não só nas telinhas, mas fora delas. Sim, também, são sempre enriquecedores, né? E essa troca legítima, admiração é recíproca, né? Você sabe disso, que eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua família, a Cate querida, as meninas, né? São pessoas que já moram no meu coração, né? E assim, eu fico feliz de poder estar trocando uma figurinha e trazer, né, um tema que, querendo ou não, quando a gente faz uma dissertação, defende, né, a nossa dissertação numa banca, a ideia é justamente estimular essa conversa, estimular esse estudo em um tema que, de fato, né, cada vez mais está no nosso dia a dia. Não só no nosso da sociedade como um todo, né, do nosso cotidiano, mas também está começando a aparecer cada vez mais nesse mundo jurídico, né, porque afinal as relações sociais estão mudando. Com isso, né, as relações sociais mudando, o direito, como a gente faz essas provas, como nós comunicamos isso dentro de um processo, também se altera. E por isso que é a relevância dentro do tema, né, de como que nós vamos tratar dessas provas que são imateriais, que não são palpáveis e que nós muitas vezes vemos com certa insegurança, né, e até preocupação, porque afinal a gente, numa consulta de app, você vê apps que possibilitam você mudar uma conversa de WhatsApp, né? Assim como um meme,
né, veio como um meme, mas isso pode sim estar sendo utilizado de uma forma maliciosa, né, e você usar esse print dentro de um computador, de um processo. Será que o juiz pode aceitar essa prova? Se pode, quando que ele pode? Ou se tem uma forma mais adequada da gente estar apresentando isso dentro do processo? Porque ao fim e ao cabo, o advogado que é quem fala ali dentro do processo. Claro. E aquilo tudo o que chega ao processo vai ser admitido muitas vezes por nossa inércia ou nossa ação, né? Então o nosso papel enquanto advogado cada vez mais é mais relevante, em especial nessas provas digitais, nessas provas que são, né, imateriais, por assim dizer. Então vamos lá, vamos começar. Assim, porque eu não deveria, tá? Mas assim, a gente vai aqui, como é bate-papo, eu digo que a minha intenção é sempre pegar da pessoa que não fez direito e não tem pretensão de fazer direito. O cidadão comum, tá? Eu digo comum, né? Sei lá, nós somos comuns. O cidadão, né? O cidadão em geral. Os menos chatos. Os menos chatos, né? Enfim, daí tá lá. O cidadão, enfim, que eu digo comum aqui, mas o cidadão que não fez direito. Que não tem esse conhecimento. Então, quero ir no juizado especial. Puxa, o fulano me passou uma foto aqui, pelado, e eu quero entrar com dano moral. A foto no WhatsApp. Então, assim, primeiro vamos organizar, só para a gente organizar, tá? Depois vamos falar para acadêmicos de direito, para bacharéis de direito que estão para prestar uma prova na OAB, e daí para os advogados, né? Para os advogados desde aquele iniciante até o advogado ponta lá, tá? Pois bem, então vamos lá. Como a gente está falando de prova, nós estamos aqui, a ideia é falar de prova, está no processo civil, enfim, para quem está lá começando, só deixa eu fazer essa introduçãozinha. Para quem não é do direito, o que acontece? Se eu alego, regra geral, não vamos pegar o processualês, né? Na regra geral, se eu argumento, se eu falo alguma coisa, eu tenho que provar aquela coisa. A Carol me ofendeu, né? A doutora Carolina me ofendeu, mas se ofendeu de que jeito? Com um áudio do WhatsApp, perfeito? Se fosse antigamente, não existia celular, a gente ia pegar o quê? Testemunha, vem cá, a doutora Carol me ofendeu, ia levar lá a testemunha. Então assim, as pessoas entenderiam como isso. Hoje já mudou, mas enfim, o que eu quero, vamos começar. A prova é aquilo que precisa estar dentro do processo para haver a comprovação de um fato ou ato jurídico que gere uma repercussão jurídica, perfeito? Antigamente nós tínhamos alguns meios que eram os meios mais usuais, documentos, né? Enfim, as provas testemunhais e outros eventuais, uma inspeção. Hoje daí vem a dificuldade, que é aí que você já entrou, já deu a introdução. Então vamos lá. A prova digital. Primeiro, o que você entenderia? Quais são as provas digitais? Para depois a gente entender como ela se faz, como ela se produz com validade, quando que ela pode ser alterada e não terá validade, né? O que é essa prova digital? Exemplos de prova digital. Então vamos assim começar um pouquinho pode dar antes. Exemplo aí, tá? Mas eu acho que assim é legal a gente começar um pouquinho antes da ideia da prova, né? Propriamente dito. Assim, veja. Da prova digital, por assim dizer. Veja, quando a gente está falando de meios de prova, né, que são isso não é só para o processo, né? A gente tem que trazer isso também para o nosso dia a dia. Quando eu vou lá e vou no Léo e vou fazer um contrato de prestação de serviço, antigamente a gente fazia isso numa impressão, né? Imprimia isso e assinava esse documento. Esse documento era, né, uma prova que nós tínhamos uma relação ali dentro. Ou eventualmente quando nós discutíamos com alguém. Era uma discussão verbal e aquilo lá ficava ali, e muitas vezes você demonstrar uma injúria, uma calúnia, ela era muito mais difícil, porque você não tinha como demonstrar, ficava aquele dito pelo não dito. Eu xinguei o Léo me xingou, ou só eu xinguei ele, e daí não conseguia provar isso, porque eu falava que nunca falei isso, e o Léo falava que falou, e ficava aquela coisa do dito e não dito. Quando nós migramos as nossas relações para um ambiente digital, esse ambiente digital ele tem uma rastreabilidade. E as pessoas continuam tendo ações como se estivessem naquele ao vivo, né? E que não fica gravado o que aconteceu e que as pessoas também não ficam remoendo aquilo. Por quê? Veja, e essa fala aqui eu acho que é muito importante, em especial para grupos de WhatsApp, porque às vezes no calor da emoção nós falamos algumas palavras destemperadas, né? E que podem ser ofensivas, né? Que nunca brigou com uma mãe e que naquele momento de mãe e pai
você falou uma palavra que você se arrependeria de ter falado. Mas isso muitas vezes hoje está em grupos de WhatsApp, em conversas de WhatsApp, e que a pessoa que recebeu essa ofensa, talvez ela nem tinha percebido a ofensa que você mandou. Mas quando ela vai reler o que você mandou, você fala assim, nossa, já era. Né? Nossa, ali tem um abalo, aqui que ficou, nossa, como que ela fala aquilo de mim? E descontextualiza aquele momento de raiva. Não só isso, a gente tem uma questão de assincronidade. Isso quer dizer, poxa, Carol, o que é isso, né? Quer dizer assim, que eu não estou conversando com você em tempo real necessariamente. Às vezes eu estou conversando com o Léo e o Léo vai me responder 5 horas depois. Perfeito. E que não está naquele momento de nervo que eu estou e que não percebeu aquele meu nervoso, né? Ou eventualmente não nos compreendemos dentro do que nós falamos, né? Então assim, quando a gente está falando desse meio digital, a gente não está falando só de um contexto de prova de uma forma diferente, né, num suporte diferente, mas nós também estamos falando em uma alteração na percepção e na interpretação do que nós falamos. Veja, hoje em dia nós colocamos numa conversa de WhatsApp, eu estou falando aqui numa conversa de WhatsApp, porque é o meio mais óbvio do que hoje em dia a gente utiliza esse mecanismo digital. Mas veja, nós colocamos um emoji. O emoji não tem necessariamente a mesma interpretação para mim do que para você. Claro. Dependendo da tua cultura, inclusive, tem um entendimento absolutamente contrário àquilo que você está, né, querendo passar. E tem uma notícia que eu achei muito legal, e daí eu fui pesquisar dentro do Canadá, e que daí talvez vocês entendam essa questão do contrato, que foi por isso que eu comecei a falar do contrato. É que assim, veja, hoje em dia muitas das contratações, elas sequer chegam a ser formalizadas como contrato. Né, como contrato, que eu quero dizer, aquele objeto, escrito, né? Mas não só o papel, pode ser só o PDF mesmo assinado, né, que você transforma aquilo num PDF que tem a qualificação, objetos, prazos. Muitos desses contratos hoje em dia, até pela velocidade que nós vivemos e o imediatismo das respostas que nós precisamos, elas estão nos nossos WhatsApps, estão nas nossas conversas. E não é só um contratinho lá de 20 mil. Não, são milhões. Sim, claro. E no Canadá, por exemplo, é uma indústria têxtil que na época o seu CEO fez uma tratativa e assim, a pessoa falou assim, tô te encaminhando o contrato. E ele fez assim, só joinha, né? A pessoa que mandou entendeu, joinha está assinado. A pessoa que mandou, que recebeu, entendeu, joinha, recebi. E a Justiça do Canadá, quer dizer, pelo menos essa foi a defesa argumentada dentro do processo, né? Que entendeu, ao enviar e que receber um joinha, entendeu que a pessoa havia concordado com os termos do acordo, com o pedido, e, portanto, deu seguimento àquilo lá. E o outro entendeu que, na defesa, né, que ao dar um joinha, ele simplesmente acusou o recebimento e não deu joinha para o seu conteúdo. Moral da história, o Tribunal do Canadá veio a julgar esse processo e falou que aquele joinha servia como assinatura. Por quê? Porque os elementos dentro daquele contexto, da forma como sempre houve as tratativas e tudo mais, dava a entender que de fato houve um aceite e não simplesmente um acuso recebimento. Então assim, veja, às vezes dentro da nossa correria do dia a dia, a gente não percebe as impressões ou os emojis, ou o que nós passamos para o outro. Perfeito. Né? Então a gente precisa começar a ponderar, né? Exatamente, claro. A ponderar um pouquinho mais. Né? Então assim, aí mora o perigo desse meio digital, né? Dessas provas que vão chegar, que nem sempre são o que eu quis falar, claro. Né? Mas como o outro interpretou. Tanto que eu vou até ter aqui é bate-papo, né? Assim, eu me lembro muito bem, é algo que eu sempre leio quando eu vou lecionar contratos, né? Falando do teoria da recepção, enfim, né? Quando um aceite deve ser entendido como aceite, falou, cuidado com os braços, né? Os italianos falam demais e não sei o que. Enfim, quando você está, aí que está a necessidade da interpretação do sinal e o contexto do sinal. Se você estiver na rua e o táxi, táxi, né? Um Uber, passou, você fez assim, o taxista vai parar.
porque é um sinal indicativo de que eu estou disposto a firmar um contrato com o táxi, Sim. perfeito? E se você tiver num leilão, o mesmo levantar a mão para chamar o garçom pode vincular uma proposta. Ah, então tá lá, leilão, tô leiloando o celular tal, que foi do Mick Jagger, não sei o quê, 30 mil, 40 mil, 50 mil, eu tô lá, tô com sede, 30 mil, 30, tá aqui, o cidadão dá 202. E o que é isso, 202? Não, você tá dando 35. Você levantou a mão numa hora inadequada e você sinalizou para o receptor que você estava dentro daquele contexto. Sinais, e eu concordo com você, Léo, mas... Por isso que aí o emoji, porque alguém pode falar, nossa, que absurdo, uma joinha vai dar... Não, é contexto, mas né? mas é justamente aí que entra aqui o problema, mas é daí justamente aí que entra o problema do digital, né? Porque, veja, quando eu estou falando de sinais analógicos, eles geralmente são perceptíveis e compreensíveis num contexto geral. Né? Por exemplo, o leilão. Todo mundo sabe que é o leilão, você levantou. Né? A prática, de fato. Né? E não só isso, veja, hoje em dia a gente tem uma questão transfronteiriça. E daí com isso, o que acontece? A cultura minha não é necessariamente a cultura de quem está contratando comigo, que não é daqui. É lá, sei lá, é de Goiás. Assim, não preciso ir, né? Não preciso ir para um cenário internacional. Posso vir só num cenário, né, interregional, né, no sentido de cidades mais longe, cidades mais próximas e assim por diante. Então, assim, a gente tem que perceber, né, que esses meios de provas, eles, assim, primeiro, demandam, né, uma atenção maior, primeiro, dos seus interlocutores, né, que muitas vezes na correria do dia a dia, no anfã de comunicar, nós comunicamos mal. E comunicamos de uma forma que o outro não nos compreende. Tanto que às vezes a gente lê o nosso WhatsApp tão rápido que a gente não consegue compreender e entende coisa totalmente diferente, né? Quem nunca, e eu faço muito isso porque eu sou um pouco acelerada, lê uma coisa e ao reler entendeu que o sentido era totalmente oposto. Por isso que eu falei, quando você deu o primeiro exemplo, é perfeito, aquela mensagem que você passou, e às vezes no calor, né, da emoção, alguém leu e falou, não, tá bom. Depois, lindo, 4 horas depois, alertado por algum amigo, algum familiar, a irmã, né? Briga de irmã, né? São 2 irmãos, 3 irmãos, falam, você viu que a filha falou pra você? Mas nossa, mas é sério isso? E daí as coisas vão tomando uma proporção maior, né? Então, assim, e não é só isso, assim, né? A gente tá falando num contexto familiar que daí às vezes é mais tranquilo ou não, né? Um parênteses bem grande, né? Ou não, né? Mas, assim, o que acontece? A gente tá, às vezes, num grupo de condomínio, com pessoas que a gente não tem essa intimidade na relação. E isso, né, vai trazendo elementos para que a gente possa, eventualmente, ter uma demanda de injúria, de reparação de danos, né? Seja ela criminal, injúria, calúnia, difamação, ou eventualmente de reparação de danos porque me senti abalado em relação a XYZ, né? Mas fora esse contexto, né, moral, fora o contexto dos contratos, como que essas provas digitais elas podem, né? Será que é só quais são, né, os meios de prova digitais que você me perguntou no começo, né? Então, assim, gente, quando a gente está falando de prova digital, a gente está falando do suporte, né? Então, a prova continua mesmo, o que mudou é o seu suporte. Então, nós temos a prova testemunhal em suporte digital, nós temos a prova, o depoimento pessoal em suporte digital, nós temos a perícia digital, né? Inclusive a teleperícia. Hoje em dia, né, o INSS faz muito teleperícia, né, por conta dessa necessidade de volume e tudo mais, e isso na pandemia foi adotado e que não é uma coisa que você possa imaginar que não vai ser adotado, né, no contexto civil, no contexto criminal, por que não? Né? Sem revisão do Código Civil, só para, desculpa interromper, está vindo o testamento digital, né? Sim. Que é a necessidade de gravação, a possibilidade, né, da gravação para entender a real intenção do testador. Então assim, veja, mas assim, a teleperícia não é só aquela médica, né, de você fazer online e tudo mais, mas a perícia ela passa a ser virtual até por conta do que você está, né, fazendo perícia, né, porque às vezes você está fazendo até do software, né, e daí isso tudo é um ambiente digital, né, você não vai tirar do software para fazer, o elemento é imaterial e você vai, né, fazer um relatório, né, num documento online, né, ou enfim, ainda digital de tal forma. E a prova documental,
que passa a ser num suporte digital. Então, assim, todos os meios de prova, né, admitidos hoje no nosso ordenamento jurídico, eles podem ser digitais ou não, né? Analógicos, né, aquela vertente que você palpa, que você sabe onde que está, que tem um aspecto físico, né, por assim dizer, e um ambiente digital, que é aquele que vai para essa imaterialidade. E quando a gente está falando, né, na prova documental, que daí eu acho que é a mais relevante, não é que as demais não tenham problemas, elas têm, por exemplo, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, da inteligência artificial, você não pode garantir que um depoimento, e até pelas ferramentas que hoje são utilizadas, que você não possa ter alguém que faça uma videoconferência e que finja ser aquela outra pessoa, né, que altere voz, que altere, né, inclusive feições, né? Por quê? Porque você está fazendo a partir da tua câmera, né? Você não está fazendo a partir de uma câmera que está dentro de um local. E até essa interface chegar, né, naquela outra localidade, enfim, eventualmente ela pode sim ser alterada, né? Tanto que isso é uma preocupação dentro dos Estados Unidos, né? Há alguns indicativos, algumas preocupações bastante grandes em relação a essa possibilidade de adulteração. Né? Enfim, é só, né, que eventualmente a gente fala assim, mas a testemunhal e o depoimento pessoal é feito perante o juiz. Sim e não. A gente tem as audiências virtuais que não são realizadas fora de um ambiente custodiado, isso quer dizer, fora da visão e do monitoramento desse judiciário, e que sim precisa ter uma certa preocupação, sem contar que eventualmente quando esse é disponibilizado dentro da plataforma digital, tem plataformas que em tese ficam num drive, e será que isso não pode ser, né, alterado? São questionamentos que você começa, né, a fazer a respeito, né, de algumas questões. E de igual forma a pericial, né, tem a sua fragilidade, apesar de grande avanço, por aí dizer. Mas a prova comum é a prova documental. Tá. Bom, quer continuar? Senão eu só vou fazer mais perguntar. Então vamos lá. Aí, perfeito. Nós estamos falando aqui primeiro do que ela é, né? Então, obviamente, vamos lá sem entrar nos campos, né, da inversão da prova, objetivo e subjetivo, senão a gente começa a complicar, não é esse objetivo agora. Mas, enfim, para quem não é totalmente do direito, para quem está começando direito, eu aleguei, eu tenho que comprovar, fato constitutivo, e você vai alegar o seu fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, aquele campo probatório, né? A questão daí é aqui, primeiro, nós já falamos quais são as provas. Então você já me disse, pode ser no digital, como pode, ela antigamente era no analógico, e aqui o físico, e hoje pode ser transportado para o digital. Agora a questão, você me falou, já adiantou um pouquinho dos problemas, né, dos riscos, enfim. Agora eu te pergunto como, na sua visão, gente, vamos aqui só também colocar veja, acabou de sair da dissertação, eu lembro só do teu, obviamente, orientador, que é uma pessoa sensacional, enfim, professor da Federal, não tinha que ser, né, obviamente, para estar no PPGD, você sabe quanto que eu admiro ele, eu acho ótimo, sei que ele foi firme com você, eu sei disso, né, como ele sempre foi com todo mundo, um projeto sério. A questão o restante da banca eu não lembro, tá? Eu não lembro de quais eram. Mas banca de federal é banca de federal. Sei que já te apertaram bastante. Mas o assunto que eu quero falar com isso o assunto é novo, então a gente tem que ter todo um cuidado. O que a doutora Carolina vai passar aqui, a Carol vai passar, a sua visão sobre aquilo que ela estudou profundamente, porque senão não conseguiria nem ser aprovado no programa do mestrado, mas obviamente não é uma verdade absoluta, né, senhores? Cada um vai ter um ponto de vista, até porque o assunto é muito novo, né? A questão agora, como que você veria a questão de... Primeiro, vamos do simples para depois para o complicado, tá? O que eu quero dizer do simples? Vamos pegar pelo menos aqui no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, como pessoas, tira o que os advogados, mas daí dando já um indicativo de como os nossos colegas, e eu inclusive, Leonardo, né? Eu quero saber, olha, como que eu faço minimamente uma prova que ela tenha subsídio para que o juiz se sinta seguro, tá? Porque assim, vamos lá, se a gente pegar, veja, o juiz ele não pode nem ir só por uma prova, né?
como é destinatário, obviamente aqui ele pode inclusive pedir as provas quando ele achar que há a necessidade, né? Porque ele é o destinatário. Mas ele vai pegar contexto, faltou isso, mas corrobora com aquilo, um conjunto de indícios me leva a crer que tem. Então preencheu o pressuposto, tá? Então assim, mas primeiro, o que você falaria para nós? Primeiro, de como fazer uma prova no ambiente, uma prova digital, e o que eu digo aqui, principalmente aqui, a questão do WhatsApp. Assim, alguém me xingou no WhatsApp, como é que eu faço a prova? Eu firmei um contrato pelo WhatsApp, tá? Que é uma diferença. Já vou me adiantar um pouquinho, porque eu obviamente estudei antes de você vir, né? Eu estava preocupado com a questão, até para entender e fazer uma pergunta inteligente. Claro que se você pegar e estava vendo as polêmicas com contratos de financiamento bancário, cartão de crédito, sim, a selfie, veja, você tem a selfie, né, que é o pressuposto de que o rosto confere, daí obviamente com o documento, que foi a abertura do financiamento, do cartão de crédito, e depois é questionada essa operação e o banco vai lá e apresenta, tá aqui a selfie, tá aqui o documento de identidade, tá aqui a CNH, se não era fraude, né? E, às vezes é a própria pessoa que fez e não quer pagar, né? E entrou querendo questionar. Então ali, isso é a prova digital, tá? Mas aqui, imagine que o advogado fez um contrato, passou a proposta para o cliente, cliente, vou fazer essa ação aqui, eu vou fazer essa análise de contrato, vou te cobrar R$4.000. E ele fala, tudo bem, doutor, pode fazer, por WhatsApp, não deu joinha. Ele falou, tudo bem, doutor, pode fazer, vou pagar daqui 30 dias. Não pagou, prestei meu serviço, não pagou. Tá lá o bendito WhatsApp. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para o juiz ter segurança? Até assim... Não sei se eu preciso entender, mas assim, sim, começando do básico, né? Que no WhatsApp que é o que mais tem. O WhatsApp, Telegram, que é o mais normal, né? Assim, eu acho que é importante a gente falar quando a gente está falando da prova documental digital, né? Qualquer informação, né? Porque assim, na verdade, a prova documental, a gente tem essa ideia de documento, né? De papel, de algo físico, mas é porque foi como foi materializado. Sim, claro. Né? Mas, na verdade, quando você está falando da prova documental, você está falando da informação propriamente dita. Ela pode ser, né, onde ela está guardada, pode ser imaterial, material, não faz diferença em relação a isso. Quando o Léo me pergunta assim, Carol, mas como que eu vou trazer isso para o juiz? Né? Como que eu vou executar esse meu contrato? Né? Eu acho difícil você conseguir executar teu contrato, porque eventualmente não teria os elementos né, para um título de crédito, mas você poderia entrar com uma ação munitória, né, que tem já entendimentos, inclusive do STJ, que há a possibilidade de uma munitória de prova escrita, né? Você tem uma prova escrita, né, de um acordo entre partes. Mas assim, veja, vai depender muito de quem eu estou falando e como eu vou demandar. Existem meios de você colher esta prova. Eu vou ter que ir um pouquinho técnico só para a gente... Vamos ser técnica, desculpa te interromper, seja técnica. E eu emendo a mesma pergunta, porque daí acho que você vai responder. Eu, Leonardo, eu realmente me considero assim, tá? Eu sou o primeiro juiz da causa. Sim. Todos nós deveríamos ser. A maioria, tem uma grande maioria que não quer. Eu não quero ser enganado pelo meu cliente. Sim. Porque eu não vou perder meu tempo, não vou mentir para um juiz e não vou mentir para essa cara de vagabundo, tá? Então, vamos lá. Aí eu, Leonardo, chego. Então, primeiro ponto eu falei, Leonardo, quero coletar essa prova e ter validade. Primeiro ponto. Segunda pergunta que eu te faço, que eu acho que você responder as duas juntas, porque provavelmente o raciocínio é o mesmo, e seja técnica daí, para dar segurança, a questão eu, Leonardo, o cliente faz lá contrato de empreitada, faz o contrato com uma construtora, sei lá, né? Empreitada, com pedreiro. E fala, isso aqui é fake news, essa mensagem não é minha. Eu quero verificar se é verdade, tá? E daí como é que eu, Leonardo, vou fazer? Não, tá bom, eu confio em você, mas eu quero também fazer a minha investigação para saber se o juiz vai conseguir tirar desse mesmo contexto a prova, entendeu? Não, eu entendi. Mas assim, a gente tem que ir para um campo mais teórico antes de eu responder essa questão. Né? Quando a gente está falando em direito digital, e daí entra um pouquinho essa parte das provas digitais, nós vamos falar sempre na questão de integridade, autenticidade e a cadeia de custódia desses documentos. A integridade, esse documento,
essa informação não ter sofrido nenhum tipo de alteração, né, entre o momento da coleta até o seu momento de armazenamento dentro do processo, de apresentação e armazenamento no processo. A autenticidade, ela tem dois vieses, né, que é o documento autêntico verdadeiro, né, o documento verdadeiro, e quando a gente fala em autenticidade, a gente sempre fala na cópia, né, o que dentro do digital passa a não ter mais, né, porque a noção de cópia e original, né, dentro do meio digital acaba inexistindo, justamente porque a cópia, o que você reproduz daquilo lá, mantém as mesmas características da sua matriz. Então você não tem essa noção de cópia propriamente dito, né, enfim. Então a gente tem que verificar se esse documento ele é de fato verdadeiro, autêntico, né, se esse documento é íntegro. E para fazer esse crivo, como que eu faço? Eu faço uma cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia é o relatório de como isso foi recebido, né, de como isso foi coletado, de como isso foi recebido, de como isso foi armazenado. Obviamente, assim, isso dá uma ideia de uma perícia. Mas trazendo isso no nosso dia a dia, que não seria viável, né, a gente fazer uma perícia de várias situações, há situações que você pode, por exemplo, pegar essa informação digital e documentar ela. Uma das formas mais tradicionais é a ata notarial, né, que é um meio que, na verdade, ele não vai atestar a veracidade das informações, ele vai, né, conteúdo que dá. Ele vai atestar o conteúdo quando ele recebeu, né? Ele vai acessar o teu computador, o teu WhatsApp. Saiu daquela fonte. Saiu ali e tudo mais. Naquela fonte e localizei conteúdo. Mas ele não vai falar se é A ou B, se é bonito, é feio, é branco, ou é vermelho. Ele vai falar só, coletei lá dentro do celular, me apresentou o celular tal, e-mail tal, né, número tal, e dentro dessa sala eu retirei esse conteúdo lá de dentro. Mas ele não vai poder, por exemplo, assim, uma prática muito comum em investigação hoje em dia, que não é aceita como lícita, é a questão do espelhamento. WhatsApp, espelhamento do WhatsApp. Eu tenho o meu WhatsApp que está no meu computador, que está no meu celular, e eu consigo atestar que fui eu que fiz aquilo lá, né? Em qual IP que isso dali saiu. Quando o notarial for fazer isso, ele não vai atestar isso. Ele só vai atestar o conteúdo que está no WhatsApp. Ele não vai chegar a esse detalhe de informação, né? Perfeito. Então, assim, isso é... Eu vou te falar, desculpa, é porque eu tô com o WhatsApp aberto no meu tablet e o meu celular tá por aqui, em algum lugar, né? E se alguém pegar teu WhatsApp, tá lá passando mensagem. Exato, ou assim, né? São coisas... Eu não tinha nem ideia disso, perfeito. São coisas assim que tem esse detalhe, né? Outra forma de eventualmente você atestar dentro dessa questão do WhatsApp. Carol, você vai falar assim, mas é muito caro uma ata notarial. Sim. Não dá para eu fazer. É caro. Gente, não vou mentir, sai uns 200 pila, dependendo do que você vai fazer. Às vezes muito mais, porque você paga por página, por conteúdo que você vai trazendo. Existem ferramentas eletrônicas, plataformas eletrônicas que tentam trazer essa confiabilidade, porque o que ele faz? Ele você, né, compartilha isso com a ferramenta, com a plataforma, e a plataforma faz todo um checklist, um cronograma, e traz aquela informação como isso daqui foi extraído do computador tal hora, estava assim, assado, e passa todo um detalhamento em relação a isso. Não são todos os juízos que têm aceitado esse tipo de ferramenta, mas tem uma tendência bem grande, né, de se aceitar isso como um meio de forma. Você vai falar assim, Carol, mas, por exemplo, se eu fizer um print, não vai valer? Aí que tá, né? Depende se a outra parte impugnar ou não. Claro, Então, assim, por isso que quando eu falo assim que foi o começo da nossa conversa, eu falei assim, o papel do advogado vai ser um papel muito importante como
como operador desse direito para fazer garantir que aquilo exista, né, que haja de fato a necessidade de uma comprovação mais robusta, né? Ou não preciso trazer todos esses elementos para ser admitido aquele documento como prova. Não só isso, o juiz não precisa se basear só naquele print. Os outros meios de prova, que às vezes não são analógicos, vão trazer a ele aquela confiança em relação àquele print, que apesar de não ter sido colhido de uma forma adequada, talvez corrobore como uma forma de um indício e não como uma prova, né, prova plena que não se usa mais, né, de determinada situação. Tá, eu vou tentar te interromper aqui, mas é que assim, a gente não, vai tranquilo. Aqui, é que a ideia aqui também, veja só, é a gente falar para os advogados e tentar instruí-los, e acho que isso aqui é fundamental. Ela é professora, esqueci de falar, tá? Ela é professora também, direito... Empresarial, né? Professora de direito empresarial. Eu esqueci de falar isso, tá, senhora? Principalmente, né, o professor tem que ser valorizado.